Oi, turma! Vamos então dar início ao nosso vídeo de mediação da unidade 8, dessa disciplina que tem falado tanto com a gente sobre o meio ambiente e a sustentabilidade. O material didático desse capítulo está apoiado nesse livro, cujos autores são André Henrique Rosa, Leonardo Fernandes Fraceto e Viviane Moschini Carlos. São os organizadores do livro, na verdade. E eu fiz algumas marcações muito interessantes. Ao longo da nossa disciplina, a gente vem conversando sobre a questão da educação ambiental, sobre a questão da saúde e do meio ambiente e de como essas duas áreas estão extremamente relacionadas entre si. A saúde e o meio ambiente são aspectos indissociáveis hoje na vida humana, né? Se nós estivéssemos aqui numa webconferência, nós poderíamos fazer um diálogo em relação a isso. Mas esse material, ele é bem interessante e ele começa, então, falando sobre uma mudança que houve, uma mudança de paradigma na área de saúde e de meio ambiente, né? Ele traz também um histórico sobre as ações de saúde relacionadas ao meio ambiente, tá bom? Então, em 1978, em Alma-Ata, no Cazaquistão, ocorreu um grande evento, né, da OMS juntamente com a Unicef. Nós já falamos sobre isso em alguma unidade anterior. E esse evento enfatiza a saúde como um direito humano fundamental, né? E esse evento permitiu que a saúde como um bem público se incorporasse à legislação nacional e internacional como instrumento de ações que obtivessem a redução das desigualdades do estado de saúde dos povos, principalmente entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, tá bom? E aí, a partir disso, então, a saúde, ela não é mais, gente, a ausência de doença. O que é ter saúde, né? Saúde significa apenas não estar doente? Não. A saúde, ela é um resultado de ações de caráter intersetorial, ok? Que a considera como um produto e, ao mesmo tempo, como um insumo de desenvolvimento. Então, a saúde, a partir desse evento, ela ganhou um outro contexto, ela ganhou uma outra abordagem, que não é apenas a ausência de doença. E aí, ao longo do texto, então, os autores trazem um panorama ainda mais geral, trazem um histórico dos eventos, né, que foram acontecendo em relação à saúde. E eu queria destacar para vocês as ações de vigilância ambiental em saúde, para mostrar para vocês a relação nítida que existe nos governos hoje sobre o ambiente e a saúde. Como eu falei com vocês, saúde e ambiente são dois tópicos extremamente interligados, interrelacionados, tá bom? Então, a vigilância ambiental em saúde é definida pela Fundação Nacional da Saúde como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção, controle de fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou outros agravos à saúde. Então, esse texto nos mostra que a saúde, ela não é apenas ausência de doença. Vocês conseguem perceber? A saúde está relacionada também à detecção de fatores determinantes e de fatores que estão no meio ambiente que podem interferir na nossa saúde. Vamos citar um fator? Por exemplo, a poluição das águas. A poluição da água pode interferir diretamente na saúde humana, vocês concordam? Vocês se lembram de que vários micro-organismos e outros parasitos podem ser veiculados pela água? Então, a contaminação de micro-organismos faz parte desse contexto saúde e meio ambiente. Ou seja, se eu estou numa região em que não há tratamento de esgoto, ou que há uma corrente de água contaminada, isso é um fator do ambiente, do meio ambiente, mas ele está diretamente relacionado à minha saúde, porque eu posso ficar doente a partir desse meio ambiente que está contaminado. Faz sentido para vocês isso?
Outro fator que esse parágrafo nos mostra também é a questão das medidas de prevenção e controle dos fatores de risco. Ou seja, a ausência de doença é muito simplório para o termo saúde. Nós temos que pensar nas medidas de prevenção e do controle dos fatores de risco ambientais que podem estar relacionados à nossa saúde. E é nesse sentido que o texto vem dizendo o quão é importante a vigilância ambiental em saúde, porque os dois termos estão extremamente relacionados, ok? E falando em fatores de risco relacionados a doenças, o nosso material cita a água para consumo humano, o ar, o solo, os contaminantes ambientais e substâncias químicas, os desastres naturais, os acidentes com produtos perigosos, os fatores físicos e ambiente de trabalho. Ou seja, todos esses itens estão relacionados à nossa saúde. São fatores ambientais diretamente relacionados à nossa saúde. Posso pegar um como exemplo? Por exemplo, desastres naturais, tá? Vamos pegar os últimos desastres que aconteceram, um em Brumadinho, Minas Gerais, e outro na cidade de Mariana, também em Minas Gerais, minha amada Minas Gerais. Esses desastres ambientais, desastres que aconteceram, provocaram danos ao meio ambiente. E através desses danos ao meio ambiente, muitas pessoas podem ter ficado doentes. Então, isso é um exemplo clássico e claro da ligação entre a saúde e o meio ambiente, ok? Outro exemplo muito básico é a água para o consumo humano. Se você vive em áreas que não têm tratamento de esgoto, em áreas em que as águas estão contaminadas com micro-organismos e outros seres vivos que causam doença, você está propenso a ter aquela doença. Então, é uma situação do ambiente que pode afetar diretamente a saúde humana, ok? Pessoal, eu finalizo por aqui então as minhas considerações em relação à unidade 8. Eu espero que ela tenha sido útil para o estudo de vocês. Desejo bons estudos a todos na finalização dos estudos da unidade 8 dessa disciplina, ok? Um grande abraço a todos.